seu bonito, e a gente abre o programa de hoje falando de um assunto super importante e uma cirurgia séria e minimamente invasiva que a gente vai apresentar para vocês. A gente vai explicar quais pacientes podem realizar esse procedimento que, para o paciente, é incrível. Olha, os resultados são maravilhosos e diminui tanto, né, aquele tempo do pós-operatório quando a gente fala de uma cirurgia de coluna, por exemplo. Claro que quem nós convidamos para falar sobre esse assunto mais uma vez, neurocirurgião Dr. Paulo Porto de Mello. Bem-vindo. Boa tarde. Doutor, sempre um prazer tê-lo aqui. É um prazer estar aqui também. O nosso estúdio, como sempre, quando o Dr. Paulo está aqui, se tornou aí um centro cirúrgico, aqui ao lado, os meninos vão mostrar daqui a pouquinho. Já vamos mostrar ao vivo como é a cirurgia, né? A gente vai fingir que ali, né, a gente tem um esboço, como se fosse um paciente, né? Exato. E vamos demonstrar a cirurgia minimamente invasiva usando o LED, que é uma novidade, a gente já vai mostrar para vocês. Mas, por enquanto, nós vamos começar por aqui. A gente tem um vídeo que a gente vai iniciar, pare quando quiser, doutor, para a gente poder mostrar um pouco quais problemas hoje as pessoas têm em relação à coluna, né? Vamos colocar, então? Vamos iniciar com o nosso vídeo, então? Vamos lá, doutor, é com você. Então, para o nosso telespectador entender, isso aqui é uma imagem da coluna vertebral que é composta pelas vértebras, que são esses amarelinhos, e pelo disco, que é esse azulzinho. Então, o disco ele é uma estrutura mista, que ele tem uma função de contenção do movimento e também de amortecimento. Tá. Porque ele tem essa parte externa mais rígida e a parte interna, que ela é meio gelatinosa. Então, ela tem essa propriedade de comprimir e expandir de novo. E com isso, ela acaba acomodando o movimento e amortecendo eventuais impactos da coluna. E aqui atrás do disco a gente tem a medula e os nervos que saem aqui pelos forames, que são os buraquinhos. São essas estruturas aqui. Então, o que acontece, às vezes, é a gente ter uma hérnia de disco. Então, o que é a hérnia de disco? É quando a gente tem alguma falha nessa parte mais rígida e esse conteúdo gelatinoso, ele acaba extravasando. E ele extravasa para onde? Ou ele vai para cima da medula, ou ele vai para cima de um desses nervos amarelinhos aqui. E isso causa muita dor. A hora que esse conteúdo vai para cima de um nervo, é como se a gente estivesse apertando esse nervo com alguma coisa, com um alicate, com a mão. Enfim, dói, porque é uma estrutura muito sensível. Tá. Então, o pessoal mais velho, que tinha cárie, essas coisas, lembra como é que era ter dor de dente. Agora, imagine ter uma dor, o dente é um nervinho do tamanho de um cabelinho. Imagina isso num nervo que é da grossura de um dedo. Nossa. Então, a dor é muito, muito intensa. Tá. Por isso, para o telespectador que já foi acometido por isso, a gente sabe que é uma dor incapacitante, é uma dor que realmente o indivíduo ele não consegue fazer nada, ele fica realmente acamado até que ele consiga ter algum tipo de alívio, de melhora. Tá? Antigamente, Carol, e a gente busca para o tema de hoje, a gente, para fazer uma cirurgia dessa, a gente fazia um corte grande, tinha que tirar toda a musculatura da frente, tirar um pedaço do osso, ir lá, tirar o disco, enfim, toda uma agressão que a gente promovia ao organismo. Hoje em dia, a gente já consegue fazer isso de uma forma mais saudável, mais fisiológica. Perfeito. Então, a gente faz uma abertura menor, coloca um afastador especial, que já vem com a luzinha própria, que é o tal do LED, para que a gente consiga enxergar ali embaixo com segurança, tirar o que está em cima do nervo e cair fora. A gente pode dizer que a hérnia de disco, como você introduziu, é o principal problema de coluna hoje? É o mais comum? Na verdade, ela só perde para uma outra doença que se chama lombalgia mecânica. Tá. Então, para o telespectador entender o que é lombalgia mecânica, o indivíduo está lá, a nossa dona de casa vai lá e vai fazer uma faxina mais pesada, vai mover um móvel de lugar, no fim do dia, nossa, eu estou com dor aqui no fim da coluna, na base da coluna, né, como alguns regionalistas, as pessoas dizem, estou com dor nas cadeiras. Nas cadeiras, é. Então, por quê? Porque utilizou uma musculatura que não está condicionada, não está preparada, e aí pegou aquilo ali e fez uma sobrecarga. A musculatura reclama. E esse problema é um problema na musculatura? Musculatura, ligamento, no próprio osso que foi solicitado sem estar preparado. Olha! É diferente de alguém que faça atividade física, fortaleça o core, que é a parte central do nosso corpo, que vai afastar um móvel, já sabe a postura correta, já trava o abdômen, vai lá, puxa do jeito certo, sem dobrar a coluna, vai lá e tudo bem. Entendi. Agora, a gente que não está condicionado a isso, vai no dia a dia, faz um esforço acima do normal,
Vai pegar. Então, lombalgia mecânica é muito frequente. Tá. É o que disparado é mais frequente. Depois disso, aí tem uma alteração que não é mais funcional, alteração estrutural, que é a hérnia de disco. É quando um elemento da estrutura da coluna ele é danificado. E aí a gente tem uma dor. E nesse caso, essa cirurgia que a gente vai apresentar, vamos inclusive então para o lado de cá, pode vir para cá, doutor Paulo, olha, tá muito legal isso, adoro. Quando a gente tem a possibilidade, né, de estarmos num centro cirúrgico, só que aqui no estúdio, para mostrar para vocês aí de casa. Nesse caso, quais são então os problemas de coluna que essa cirurgia minimamente invasiva pode solucionar? Aqui, Carol, a gente trouxe para o telespectador entender uma gama ampla de coisas que a gente pode utilizar nesse saco grande que é a cirurgia minimamente invasiva. Tá. Então a gente pode, desde uma cirurgia menor, que o indivíduo é jovem, tem a musculatura boa, mas tem a hérnia de disco. Então eu vou lá e eu tiro esse pedacinho que está em cima do nervo. Tá. E está resolvido. Por quê? Porque ele tem um músculo forte, a coluna é forte, ele vai fazer uma fisioterapia adequada, então eu não preciso reforçar a coluna desse indivíduo. Ah, não, já é um paciente que a musculatura já está um pouco atrofiada, que tem outros problemas ósseos na coluna, a coluna já não é tão firme. Então eu vou precisar reforçar isso com parafusos. Então, antigamente, a gente ia lá, fazia um baita corte, arrancava tudo e enfiava os parafusos. Nossa. Hoje em dia, a gente consegue fazer isso por via percutânea. Olha que interessante, então, para diversos problemas. Diversas inclusive, coisas. O indivíduo que teve uma fratura, que levou um tombo, que subiu na escada, no banquinho. Gente, não subam no banquinho. O banquinho é terrível, né, doutor Paulo? Banquinho, piso molhado. E foi. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Então, são situações do cotidiano, né? Quer dizer, o indivíduo está ali, às vezes mora numa casa, vai sair, não prestou atenção, o vizinho está lavando a calçada com sabão e água, escorrega, cai sentado, às vezes, para uma pessoa de mais idade, pode ser o suficiente. E nesse caso a gente consegue realizar Na maioria das vezes a gente consegue. Muito bom. Então vamos colocar as coisas aqui, vamos começar. Tem perguntinha, diretor, quer colocar uma perguntinha? Vamos dar um exemplo, então. Qual problema vai ser o primeiro que a gente vai solucionar? Aqui eu trouxe um modelo que a gente usa, inclusive, para treinamento de médicos que querem aprender técnicas menos invasivas. Olha que legal. Então vocês podem ver que isso aqui é como se fosse o dorso de uma pessoa, né? Então as costas, a pessoa está com o bumbum para cima, aqui a base da coluna lombar e a região do sacro. E isso aqui é feito transparente para quem está em casa poder ver o interior, que é a coluna em si. Tá? Então, supondo que o indivíduo tem um problema como a hérnia de disco, somente a hérnia de disco, o que a gente faz? A gente faz uma incisão menor, aqui a gente está com uma incisão maior para a gente poder manipular, mas a incisão, na verdade, ela é isso aqui só. Tá. Então deve ter uns... Vamos ver se a gente consegue mostrar de cima, até para o pessoal ter uma ideia. Gente, para uma cirurgia na coluna é só esse cortezinho? Um corte de um tamanho de um polegar, mais ou menos. Aqui, ó, seria só isso aqui. Exato. O corte. Tá, a gente abriu então, um pouquinho mais para conseguir enxergar. Então, aqui eu abri por quê? Para o pessoal que está em casa poder ver com mais clareza. Tá? Uma vez feito isso, gente, o que a gente faz? Fez um cortezinho, a gente tem uma série de dilatadores e depois a gente vai entrar com o afastador. Como vocês podem ver, esse afastador ele tem uma luz aqui. Depois eu vou tirar essa luz, tá vendo? Eu vou virar um pouquinho para a câmera sem ofuscá-la. Esse é o famoso LED. Esse é o famoso LED. É uma fibra que a gente tem aqui, ó, que ela é dobrável, tá vendo? Posso dobrar ela do jeito que eu quiser, só que ela conduz luz. Olha. Tá? Para que eu preciso disso? Porque o corpo humano não tem luz dentro. Verdade. Então, para facilitar, a gente insere o afastador no cortezinho. Ele tá aqui, certo? Aí vai iluminar. E aí a gente pega uma chavinha específica aqui e a gente faz o que tem que ser feito com ele. Ele afasta. Eu abro ele para cá. Eu abro ele para cá. E aí você tá abrindo a pele e também músculos, afastando a musculatura sem precisar cortar, sem precisar destruir nada. Que interessante. Pronto. E aí, olha, se tiver alguém na câmera, alguma câmera móvel que possa ver, mas você pode ver também, Carol, por aqui, cima. Vamos ver se a gente consegue ver por cima. Que aí a gente já consegue enxergar. Você consegue enxergar tudo que tá lá embaixo. Tudo. A vértebra. Dá pra ver tudo. Deixa eu ver se eu consigo virar um pouquinho. Vamos ver se os meninos... Saulito vem. Ah lá. Bota a câmera no ombro. Ah, beleza, esses meus meninos. Olha que interessante. Não, eu já pensei, já tô olhando e falei assim, nossa, será que um dia o parto vai chegar nessa... Afastar a músculo, as 7 camadas de músculo. Vocês estão vendo? A gente consegue ver aquele elemento verde que está lá embaixo. É um parafuso que já tinha colocado aqui.
Olha que interessante. Muito legal. Olha ali o amarelinho da vértebra, então a gente consegue ver e com isso, com segurança, a gente chega no disco e aí a gente tira o que tem que ser tirado. Durante todo o tempo da cirurgia vai ficar esse alargador. Isso fica aqui. Acabei de operar, o que eu faço? Eu venho aqui, solto, tiro ele. Olha só. E para o pessoal de casa entender a luz, ó, é essa fibrinha aqui maleável que eu coloco em qualquer posição que me for conveniente. Nossa, muito e ela é bem delgada, tá vendo? Bem fininha. E tem um material que também não vai causar nenhum problema. Não, porque ele não aquece, tá vendo? Ele é... O pessoal que está em casa não consegue sentir, mas ele é revestido, então ele não transmite calor, não vai queimar o organismo pelo contato, apesar de ser uma luz de alta intensidade. Muito legal, doutor Paulo. Vamos colocar uma perguntinha na tela, então, que daqui a pouco nós vamos partir para a cirurgia. Olha lá, quem escreveu pra gente. Um beijo, Dani, obrigada pela mensagem. Após a cirurgia de coluna, existe a probabilidade do problema voltar ou a cirurgia corrige definitivamente? Vou dar um recado, já volto. Tá, importante pergunta. É verdade, para as pessoas terem até uma ideia do que elas podem fazer nesse pós-cirurgia. Tem que se cuidar também, né? Com certeza. Não é tão simples assim. Doutora Paula, ela quer saber, então, se após a cirurgia tem probabilidade do problema voltar. Ou se, nesse caso, mesmo sendo minimamente invasiva, é uma cirurgia que, para o resto da vida, a pessoa consegue manter essa segurança, né, do parafuso, seja o que for. Olha, Dani, excelente a sua pergunta. Vamos entender primeiro a diferença entre o provável e o possível. Né? Então, provável é aquilo que tem alta chance de acontecer. Possível é aquilo que pode acontecer, mesmo que a chance seja quase desprezível. Então, é provável que você volte a ter problema depois da cirurgia? Não. Isso é improvável. Tá. É possível? É possível. Se alguém te disser que é impossível, se alguém se acha Deus e não é o meu perfil. Tá? Agora, o que a gente tem que ter é segurança no procedimento. Por que que isso aqui dá uma certa tranquilidade? Primeiro, nenhum produto é liberado para ser utilizado no humano se a gente não tiver teste de eficácia, teste de segurança. Então, antes de qualquer parafuso, de qualquer marca ir para o mercado, eles são submetidos a testes no laboratório de biomecânica, onde é feito um modelo, lógico que mais próximo do corpo humano, e isso é submetido a vários ciclos de movimento, que dá mais ou menos uns 200 anos de vida. Então, estima-se que isso aqui vá até 200 anos sem produzir uma falha mecânica. Olha, que legal. Então, a gente está bem tranquilo, bem amparado em relação a isso. E o paciente, claro, tem que continuar fazendo os check-ups, né? Tirar aí uma radiografia, isso é recomendado também para ver como está a estrutura. Carol, você já me conhece, os telespectadores também. A gente sempre bate na tecla que o sucesso de um tratamento cirúrgico é uma cirurgia bem feita, um paciente disciplinado e uma fisioterapia bem feita. É verdade. Então é um banquinho de 3 pés. Se a gente tirar qualquer um deles, o banquinho vai cair. Se você fez a cirurgia com um cirurgião bom, você fez a fisioterapia adequada, seguiu as recomendações pós-operatórias, depois de 90 dias você vai poder fazer qualquer atividade. Olha só. Então a gente tem pacientes que são atletas de alto rendimento, pacientes que saltam de paraquedas, donas de casa, corredores. Então tudo depende da disciplina que você tem e do trabalho de recuperação que você faz no pós-operatório. Vamos mostrar, então, na prática, como seria uma cirurgia. E olha, gente, tem casos que o paciente sai no dia seguinte, né? Geralmente no dia seguinte. Que é uma cirurgia tranquila, se a gente for avaliar, para que o paciente esteja bem para no dia seguinte ir para casa. Porque a gente reduz o trauma ao máximo. Então, antes, por exemplo, para eu conseguir inserir um parafuso desse aqui, que é o que se coloca na coluna, tá? A gente, para inserir um parafuso desse tamanho aqui, a gente precisava fazer um corte grande para conseguir enxergar a região onde está o parafuso e poder inseri-lo. Hoje em dia, o que eu faço? Eu venho aqui com essa agulhinha aqui, ó. Tá. Então, vocês estão vendo que ela tem uma ponta. Eu venho com ela, furo a pele e entrei. Como é que eu faço? Como é que eu sei aonde eu estou entrando? Porque na hora eu tenho raio-x. Então, eu vou me guiando por parâmetros de raio-x e insiro a agulha dentro do osso, tá vendo? E o LED também vai estar aí. Vai poder estar me ajudando também. Inserir a agulha, eu vou tirar a pontinha dela. Tirei a pontinha dela. Estamos no passo a passo aqui, gente. A gente introduz um fiozinho que a gente chama de fio guia. Tiro a agulha. Aí o fio guia... O fio guia que vai me guiar.
Que é onde está aonde eu estou. o problema, tá? Tá bem? Depois do fio guia, eu pego uma chave de parafuso. Isso com tudo o aqui parafuso. é real, né? Real, isso aqui é real. usado. São elementos aí Usado reais. em cirurgia. Tá. Hoje, para isso aqui vir para cá, uma caixa de material cirúrgico foi empenhada para vir para cá e para não ir para nenhum hospital. Mas se não tivesse aqui, estaria no hospital sendo colocado em um paciente. Muito legal. Muito bem. A gente agradece. Aí o que a gente faz com isso aqui, ó? O parafuso, eu vou mostrar depois para vocês, ele tem um furinho. Então o fio ele passa, olha aqui na outra ponta. Olha o fio. Entendi. Não tem como Então com errar. esse fio, ó, eu não estou nem olhando, ó. Você consegue parafusar. Se vocês forem ver lá embaixo, Olha lá, o meu parafuso está descendo e eu não estou nem olhando para ele. olha lá. Entrando. Que demais! Com a agressão, Mínima. o que precisava antes fazer um corte, agora Ou eu seja, simplesmente faço o cortezinho do tamanho do parafuso. Está o descendo. sangramento, inclusive, é muito menor. O edema pós-operatório, o inchaço, né, para você que está em casa, é muito menor também. Então a gente tem uma agressão muito menor do corpo. É por isso que a gente consegue tirar o paciente da cama mais cedo, liberar ele para caminhar, para fazer as coisas. Acabei, eu tiro o fio guia, tirei o fio guia e solto a chave. Tá lá o parafuso. Tá lá o parafuso. Agora, te pergunto, claro que a gente mostrando os tamanhos reais, as pessoas às vezes se assustam, nossa, mas como é grande. Para manter uma estrutura como a da nossa coluna, é claro É aí que você- tem que ser o ideal para isso. Exato. Mas, de certa forma, doutor Paulo, te pergunto, quando o paciente tem a dor, ele se queixa da dor do problema, quando há a resolução, ele passa pela cirurgia e ainda sente dor, essa dor não é do parafuso, é Não. do processo que foi aberta a pele e o músculo. E na verdade, Carol, assim, o que tem que ficar muito claro para o telespectador é que você deve sentir dor do pós-operatório, deve, claro, mas é uma dor de pós-operatório. Assim como a mulher que faz uma cesárea vai sentir a dor localizada da cesárea, alguém que opera o ombro vai sentir a dor localizada da manipulação. Mas o que importa é que você acorde da sua cirurgia sem a dor que lhe afligia antes da cirurgia. Então aquela dor irradiada para a perna, que às vezes chega até no pé, não, isso simplesmente você tem que acordar e falar, doutor, essa passou. Entendi. Por Porque isso a que eu te fiz essa outra, que é uma pergunta. dor de manipulação, com o passar do tempo e a fisioterapia, ela vai sumir. Tá. Então, o que não pode ter é a dor que você tinha antes. Isso não pode Isso acontecer. que é o que vai ser resolvido. Exatamente. Então é legal a gente, né, distinguir. Diferenciar as coisas, exatamente. Vamos colocar mais uma perguntinha na tela? Vamos ver quem escreveu pra gente. Olha lá. Um beijo pra Sabrina. Beijão pra você. Com a idade, a coluna tende a sair do eixo dependendo da estrutura óssea do indivíduo? Excelente pergunta, vou dar um recado, você já me conta, que é aquele lance, por que algumas pessoas têm mais problemas de coluna do que outras? Será que a genética influencia? Ou o nosso mau uso, a maneira como a gente mantém a nossa coluna diariamente é o que prejudica e lá na frente é que a gente vai ver tudo isso? Você já me conta. Já te respondo. Desculpa, Sabrina, beijo pra você. Com a idade, a coluna então tende a sair do eixo, né? Depende da estrutura óssea do indivíduo. Como é que é essa história, doutor Paulo? Aquilo que eu perguntei, genética influencia ou a maneira como a gente age no nosso dia a dia é o que vai dizer quem vai ter problema no futuro? Então vamos lá, vamos entender isso. Em primeiro lugar, a genética influencia? Influencia. Então o que a gente tem ao desenvolver um problema de coluna é um misto. Então a gente pode ter uma predisposição genética. Tá. Ah, doutor, meu pai tinha hérnia, meu avô tinha hérnia, meu bisavô tinha hérnia, grande chance de você ter hérnia. Agora, se você vai ter ou não, depende de você. Se você já sabe que existe essa predisposição, isso é uma vantagem. Porque você sabe que você tem uma fragilidade que você pode trabalhar para corrigir. Tá. Então, como é que a gente faz isso? Para você entender, Sabrina, a coluna ela é uma unidade, ela não funciona isoladamente. Nada no nosso corpo funciona isoladamente. Então, o cérebro, para funcionar, precisa do sangue, que o coração que manda. A coluna ela é um elemento ósseo que ela funciona junto com os ligamentos e com os músculos ao redor da coluna para promover movimento e estabilidade para o corpo. Então, eu tenho para trás da minha coluna e dos lados duas outras colunas de músculo, que parece uma peça de filé mignon, que é comprida e sólida. Para sustentar. Para sustentar. E isso vai desde a região do glúteo até a cabeça. Tá. Então, de novo, né, o nosso banquinho de 3 pés, a coluna é um, e essa musculatura, cada um é mais um pezinho. Então, se eu fortaleço essa musculatura paravertebral, eu alivio o trabalho da minha coluna. Então, gente, o segredo é, vão para academia,
malhem, exercício muscular para fortalecimento, lógico, global, generalizado, mas não esqueçam o core. Que é a região abdominal. Que é abdômen, cadeia lateral e cadeia posterior aqui, que envolve tanto a musculatura da coluna quanto posterior da perna. Tá. Trabalha então, tudo isso, que isso garante uma saúde da coluna. Isso, no é como diz um educador físico, um personal que é amigo meu, ele falou, olha, é como se você tem um core fraco, é como se você quisesse disparar um canhão em cima de uma canoa. A canoa vai virar. Então a gente precisa de uma plataforma estável para que a gente sustente o resto. Tá. Então é isso que vai sustentar. Então, voltando para a sua pergunta, a gente pode ter desvio com a idade. Por que tanta gente tem? A gente vê tanta pessoa idosa já com alteração de postura, cifose. Porque a gente, quando envelhece, a musculatura ela vai atrofiando, vai perdendo eficiência, a não ser que a gente mantenha um trabalho intenso e eficiente. Então, o segredo é esse. Tá no músculo. Exatamente. Manter a musculatura eficiente, Exatamente. Trabalhar essa musculatura. É dedicação. Com certeza. Né? Isso depende da gente. Então, Com o que certeza. depende a gente pode fazer. Bom ter todas as dicas. Agora, vamos mostrar mais uma. Você trouxe esse aqui que está à parte. Isso aqui, o que a gente tem para ilustrar, cara, é o seguinte... Quer dizer, o pessoal que está em casa vê o parafuso descendo na vértebra, mas fala, bom, mas onde é que esse parafuso está indo, né? Então, olha, ele fica dentro da vértebra, tá vendo? Olha que interessante, doutor. A gente usa isso aqui ele como... se torna a vértebra. Ele se torna a vértebra. Então, a gente usa o ponto de entrada, que a gente chama, como um túnel que guia a gente para esse maciço aqui, que a gente chama de corpo vertebral. Mas ele fica totalmente dentro. E no caso de uma fratura, alguém que tem uma fratura no osso? Então, aí o que a gente pode fazer? A gente pode usar somente um preenchimento desse osso que está fraturado por cimento e fortalecer ele de novo. Tá. Se houver as condições que realmente permitam com segurança fazer esse procedimento, a gente faz. São 2 furinhos só. Tá. É uma outra técnica que eu já trouxe aqui também. Ou, se a gente não consegue, aí a gente tem que fazer essa fixação com parafusos. Tá? Para o pessoal que está em casa entender, a gente quando quebra um braço, quebra uma perna, a gente vai lá e engessa. Por quê? Porque a gente quer imobilizar. Eu não tenho como imobilizar a coluna, a não ser colocando parafuso e travando, bloqueando. E como é que eu bloqueio? Vocês viram que tem os parafusos aqui. Aí o que a gente faz? A gente pega e liga esses parafusos com essa haste. Tá. Tá vendo? Então o que a gente faz? A gente entrou com a haste aqui, ó. Ela tá aqui. Tá vendo? Aí eu pego um bloqueio, que é isso aqui. Tá. Venho com esse bloqueio aqui. E eu vou bloquear. Não vai escapar mesmo. Não vai escapar. Ó. Olha que interessante. Eu agora solto, a haste vai estar lá. Vai ver que ela não vai sair do lugar mais. Doutor Paulo, um paciente num pós-cirúrgico, enfim, depois que tem aí parafusos, para o resto da vida ele vai ter os parafusos, certo? Certo. Isso não vai ser retirado. O que muda no dia a dia desse paciente? O que ele não pode fazer? O que ele tem que estar atento? O que ele tem que ter cuidado? Né? Inclusive, quando for fazer algum outro tratamento, se ele tiver algum outro problema de saúde envolvido, tem algum impacto? Então, vamos desfazer alguns mitos, que acho que essa é uma das funções nossas aqui. Primeiro, todo mundo pergunta, acabei de receber essa pergunta aqui no estúdio. Vai apitar? Doutor, eu vou virar um robô quando eu colocar esse troço aqui. Gente, a coluna lombar, nesse segmento, ela tem um ângulo de movimento de 4 graus. Então, a não ser que alguém trabalhe no circo, não vai sentir perda de mobilidade. É verdade. Possível. Para as nossas atividades do dia a dia, até mesmo para atletas de alta performance, a não ser que seja um ginasta que vai fazer movimentos saltos, também. Aí tudo bem. Mas para atividades normais, não vai sentir. Segundo, apita, não. Por quê? Porque isso aqui é titânio. Isso aqui não tem conteúdo de ferro. Então você vai passar em porta de banco, aeroporto, normalmente, vida normal. Vida normal. Terceiro, o que eu posso fazer de atividade física? Se você fizer a reabilitação bem feita e tiver uma musculatura que dê suporte, qualquer coisa. Tá? Eu tenho pessoas que realmente saltam de paraquedas. Olha só. Fazem 400 metros com barreira. Correm. São jogadores de vôlei. São maratonistas. A gente tem alguns exemplos. Tá? Óbvio que a gente não vai estar por questões éticas, mas existem aos montes. E o diretor perguntou agora nessa época do ano, com o frio, com o aumento do frio, quem tem já essas dores localizadas, piora. Piora. Então a sabedoria da vovó, por que piora? Piora porque no frio que a gente faz, a gente se encolhe. Isso é um mecanismo reflexo.
Porque a gente reduz a área corporal para perder menos calor. Então a gente se encolhe. Quando a gente se encolhe, a musculatura aumenta o tônus e puxa uma área que já está sensível, vai doer mais. E aí o que pode ser feito? Aí a gente tem que trabalhar, tem que se aquecer, trabalhar a musculatura para fortalecer essa musculatura, trabalhar o processo inflamatório que existir para desinflamar essa região toda e diminuir dessa forma a sensibilidade. Muito bom, doutor Paulo. Esclarecemos tudo. Que bom. Depois dessa, muito legal poder enxergar, trazer ao vivo, como se a gente estivesse ali, né, num centro cirúrgico, vendo tudo na realidade, o que é utilizado, para que você, se tiver o diagnóstico, se for possível realizar essa cirurgia, saiba exatamente o que vai acontecer com você. E depois, vida normal, né? E assim, né, Carol, entender que isso aqui é um uso progressivo da força. Então a gente vai do menos agressivo para o mais agressivo. Tá. Não é toda cirurgia que precisa de implante de parafuso. Às vezes a gente resolve com isso aqui. Tá. Vai lá, simplesmente coloca a luz, tira o que tem que ser tirado, fecha, acabou. Tá? Então procure um médico gabaritado, que tenha especialização, seja reconhecido, porque aí você vai ter o tratamento menos agressivo possível. Muito bom. E eu, claro, só posso agradecer. Vou passar o Insta do Dr. Paulo, que é muito legal. Ele coloca sempre matérias ligadas a esses assuntos, então a gente aprende muito. E você pode tirar todas as dúvidas. @ppmelo, tudo junto, @ppmelo. O site, Dr. Paulo Porto de Melo. Lembrando que o doutor é abreviado, doutor abreviado Paulo Porto de Melo, tudo junto. E um agradecimento à Alphatec, né? Que foi quem nos disponibilizou o material. Maravilhoso, obrigada. Fizeram um trabalho muito legal. Chegaram super cedo para montar tudo e ficar impecável no ar. Obrigada a vocês, viu? Fiquei muito feliz, né, que a gente pôde mostrar isso para o público. E claro, gente, façam todos os exames direitinho, faz atividade física, sempre. Já ajuda bastante. Bastante. Obrigada. Carol, obrigado. Beijo nas crianças lindas e na bom. esposa lindona também. Obrigado. Beijo, obrigada, até a próxima.